A paz do Senhor, galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que estejam animados. Hoje caiu uma chuvinha gostosa, está um tempinho agradável e é um momento especial para você ler a Bíblia, para você se edificar com o livro de Salmos, você meditar em Salmos. Olha, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Os Salmos, ele traz tanta riqueza, tanta força, sabe? É o poder de Deus emanado pela palavra para nos trazer consolo no meio da aflição, para nos tirar das angústias, né? Por exemplo, o Salmo 39 aqui, o salmista está desanimado por causa do sofrimento dele e por causa do pecado. Ele acaba concluindo que a vida não tem sentido e ela é transitória. Você vê lá no verso 4, ele fala da transitoriedade da vida, também ele fala no verso 5, segunda parte, também no verso 6, fala também lá no verso 11 também, no final do verso 11, ou seja, ele está desanimadão, né? Ele tá bem caidaço. E ele fala que a vida dele é passageira e que a existência dele é apenas um momento para Deus. Então é como se fosse um sopro para Deus. E ele clama a Deus, ele pede por socorro, ele pede alívio do sofrimento. E aqui tem um dado interessante, que lá no verso 11, ele diz que Deus usa a disciplina para corrigir os seus filhos. Ele fala assim: quando nos disciplina por nossos pecados, consomes como traça o que nos é mais precioso. O ser humano não passa de um sopro. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. O escritor de Hebreus diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E realmente é horrenda coisa. Não é bom, tá bom? Não é bom você cair nas mãos de Deus. Por quê? A pessoa, se andar na presença de Deus, ela tem as bênçãos de Deus. Porém, se ela se afastar de Deus, se ela pecar e não tiver arrependimento, ela vai ficar à mercê do inimigo, à mercê da influência de Satanás, a influência deste mundo cruel, dos intempéries que acontecem nesse mundo, e certamente essa pessoa vai sofrer barbaridade. E se ela não tiver arrependimento, no final da vida, no julgamento, ela vai ser condenada ao inferno. Então a melhor coisa, querido, a melhor coisa é pegar esse lamento que tem aqui no Salmo 39 e você pegar este lamento e colocar diante do Senhor e clamar por misericórdia, clamar pelo olhar divino, pela restauração, tá bom? No Salmo 40, nós temos aqui um salmo de ação de graças. Olha só que legal. Do verso 1 ao verso 10 fala da ação de graças. E do verso 1 ao verso 5 é o motivo da ação de graças. E depois nós temos o lamento. Pelas dificuldades que vai do verso 11 até o verso 12. E depois súplicas de vingança. Olha, o salmista é cruel, súplicas de vingança. Do verso 13, o verso 15 e até o verso 17. Súplicas por vingança. Então você vê que o salmista aqui também é cabeçudo, né? O salmista aqui, ele pede vingança mesmo, ele se lamenta, ele fala das coisas que ele está sofrendo, mas ele é terrível, ele pede vingança aqui. Olha só, e tem um testemunho no verso 10, ele fala: não escondi em meu coração a tua justiça, falei da tua fidelidade e da tua salvação, proclamei à tua comunidade o teu amor e a tua verdade. Ou seja, o salmista não se escondeu. O salmista divulgou, ele publicou a justiça de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus. Ele publicou essas coisas, tá bom? E lá no verso 12 até o 17, quando ele se sente aflito, o que ele faz? Ele pede livramento. Quando você fica aflito, você fica o quê? Desanimado? Você começa a chorar, você se põe de joelho, se prostra, você começa a se lamentar da vida. Não faça isso não. Fala com Deus, conversa com Deus, faz como o salmista aqui, conta para Deus o que está te afligindo, mesmo que você não obtenha a resposta num determinado momento, como você talvez espere, mas a palavra de Deus vai te trazer força para você continuar. Então apresente os teus lamentos diante de Deus, é isso que o salmista está falando. Lembre-se das ações de graças, lembre-se dos motivos que gerou a ação de graças, né? Ó minha alma, por que estás abatida? Olha, confie em Deus, espere em Deus, e você vai ver que você vai ser restaurado, beleza? Então você coloca diante de Deus as suas aflições, angústias, e o Senhor, Ele vai te abençoar. O Salmo 41 é um salmo de sabedoria, e ele fala da certeza, da bênção do Senhor. Logo ali nos primeiros versículos, ali do 1 ao 3, ele já fala da certeza. No verso 4 ele fala da restauração física, porque somente o Senhor, somente Deus,
ele pode proceder à verdadeira restauração e nos dar alegria. Há enfermidades, há situações pessoais que nós não vamos conseguir resolver. É impossível para nós resolver. Né? Aquela pessoa cabeçuda que não quer ouvir, sabe? Quem é que vai convencer ela se não for Deus? Não é verdade? Ou então uma situação como a que nós estamos vivendo, essa pandemia, esses riscos todos, se não for o Senhor, a palavra diz, se não for o Senhor que guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Né? Então, você tem que colocar todas essas coisas diante de Deus e esperar no Senhor. Esperar que Ele te traga o refrigério, que Ele te traga a alegria, que Ele te traga a paz e a tranquilidade para você viver esses dias maus. Olha lá no verso 8, ele diz assim, ó, ele está como uma doença mortal, dizem, mas nunca mais se levantará da cama. Olha que os amigos falam, né? As pessoas infelizmente falam mal mesmo e você não tem que se importar com elas. Ao invés de se preocupar com o que as pessoas falam, se preocupe com o que Deus está falando a seu respeito. É a melhor coisa que você faz. Coloque tudo diante de Deus. Bom, o Salmo 42, no hebraico, o 42 e o 43, eles estão ligados, eles formam uma unidade de um lamento com um refrão na esperança e que combina alegria e tristeza. Alegria no momento, tristeza no outro. Talvez esse salmo ele tenha sido expresso pelo povo de Deus no momento do exílio, quando eles estavam confessando a lealdade a Deus, enquanto estavam vivendo o castigo pela sua infidelidade, pela sua apostasia generalizada. Porque eles foram apóstatas mesmo, né? Eles foram. Não tem esse negócio, não adianta querer tapar o sol com a peneira, que eles pisaram na bola. Aqui, no verso 1, quando fala anseia aqui, esse verso anseia, ele é como a pessoa que está sedenta no deserto, precisando de água no deserto. É esse o significado. Então quando ele fala assim, minha alma anseia por ti, é como se ele estivesse no deserto morrendo de sede, precisando de água. É assim que nós devemos estar, com relação à palavra, com relação à presença de Deus na nossa vida. E esse salmo é salmo de Corá. Corá é aquele mesmo sujeito ordinário que se revoltou contra Moisés e a terra engoliu ele. Esses aqui são os descendentes de Corá. Você vê, o cara errou, mas o pecado dele não passou para a sua descendência e eles continuaram a trabalhar na obra de Deus, plantando meados por Davi. Tá bom? Bom, vamos ver o que eu tenho mais aqui para falar do Salmo 42. O Salmo 42, lá no verso 5, ele diz assim, ó, por que está tão abatida a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador, o meu Deus. Então ele se sente deprimido, mas ele não deixa de momento nenhum se abater completamente. Pelo contrário, ele se lembra de que Deus é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro, é um Deus que está pronto a salvar, um Deus que está pronto a resgatar os seus filhos e filhas em quaisquer situações que eles se encontrem. Beleza? E lá no verso 9 e 10, ainda do Salmo 42, o salmista ele apresenta diretamente a Deus as suas muitas queixas, as suas muitas dúvidas, os seus motivos de desânimo e os seus questionamentos. Então, ao invés de você se lamentar, ao invés de você ficar aí resmungando, com mimimi, sabe o que você faz? Coloca essas coisas diante de Deus. Ore ao Senhor, busque na palavra o fortalecimento e espere em Deus a resposta. E muitas vezes Deus não vai nem responder você, tá bom? Deus nem vai responder, mas você vai se sentir tão fortalecido e tão consolado pela palavra e pela presença de Deus que você vai suportar o momento de aflição que você está passando. Beleza? Então vamos lá, o Salmo 43 então é a continuação. E aqui o salmista ele se volta ao Senhor quando ele precisa ser liberto das suas aflições, angústias, né, para receber direção, restauração. E ele, lógico, aqui mais uma vez ele pede vingança. Tá bom? O Salmo 44 é um lamento nacional, depois de uma derrota na batalha. É interessante esse salmo, eles foram derrotados e inclui uma reflexão sobre o momento da derrota. Então, eu vi nesse salmo aqui a possibilidade de muitas vezes, em determinados acontecimentos que nos entristecem, que nos aborrecem, você parar detidamente na solitude da presença de Deus e refletir sobre aquela situação. Refletir sobre esse momento que você está passando, refletir sobre as consequências do coronavírus, se está afetando a sua economia, o seu lar, o seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, o seu emprego, se está afetando as áreas sentimentais, as áreas emocionais, se você está mais estressado, se você não está estressado, se você está entristecido, aborrecido, se você já está cansado dos cultos online. Meu Deus do céu, eu sei que cansa, mas é o que nós temos para agora, não é verdade? Então continua firme nessa pegada. Continua firme nessa pegada, tá bom? Lá no verso 4 até o verso 8, nós vemos que ele descreve a humilhação do exílio. E ele declara a inocência
depois, ele declara uma inocência aqui, mas eu não concordo com o salmista não, tá bom? Não vou concordar não. Ele fala assim, ó, se nós tivéssemos nos esquecidos do nome do nosso Deus, ou estendido a mão à oração a deuses estrangeiros, Deus com certeza saberia. Pô, isso aqui é hipocrisia do salmista, tá? Isso aqui é hipocrisia. Talvez ele, salmista, não tenha feito isso, mas o povo meteu o pé na lama com força. Meteu o pé na lama com força. Foi uma apostasia geral, idolatria, sabe, rebeldia. Então aqui o salmista ele talvez esteja até relatando para nos aguçar a saber que nós não somos perfeitos, que nós erramos mesmo, que nós pisamos na bola e que você tem que se autoanalisar, né? Eu esqueci de falar aqui, mas no verso 3, até o verso 3, aliás, é uma frase maravilhosa, né? Não foi por espadas que eles conquistaram a terra, ou seja, nós não fazemos nada com a nossa força, nós dependemos de Deus para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Lá no verso 22 ainda desse salmo, Paulo usa essa expressão, esse versículo, como um comentário que tem muita relação, está intimamente ligado com aquela lista que ele coloca lá, das coisas que não pode nos separar do amor de Deus, lá em Romanos 8,36. É muito legal isso aqui, ele usa essa expressão aqui também. Beleza? Salmo 45 é um salmo régio, é um salmo que diz respeito ao rei, celebra o casamento do rei, porque naquela época cabia ao rei a direção do povo. O rei era um representante de Deus na terra e ele tinha que governar com justiça, com retidão, entendeu? Então aqui no Salmo 45 é um salmo régio que fala do casamento do rei. Do verso 6 ao 9, o autor de Hebreus aplica, principalmente o verso 6 e o verso 7, ele aplica, ele afirma que Jesus, o Filho de Deus, era maior que os anjos. Então ele usa essa expressão aqui naquele contexto de que Jesus, o Filho de Deus, era maior que os anjos. E no 6 especificamente, ele fala da justiça, do governo de Deus que deve caracterizar a administração do rei. Parece até uma sacanagem, né? Os caras hoje não conhecem a Bíblia realmente, porque se conhecessem saberiam que eles estão sob uma autoridade que Deus delegou e tudo que eles fizerem, tudo que eles estão fazendo, será cobrado deles um dia. Será cobrado deles um dia. O Senhor de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher, e vai colher na eternidade, no fogo e no enxofre, se ele não está fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, amém? E para terminar, o Salmo 46 é um salmo, cara, salmo fantástico, é o salmo lá de Sião, onde celebra a presença especial, espiritual de Deus, sabe? Convida você a confiar no Senhor, convida você a colocar sua vida diante de Deus. Então há um contraste entre o rio de Deus que é calmo, tranquilo, e os rios desse mundo que são turbulentos, que são inconstantes, sabe? Traz aqui um contraste, como eu disse, entre o rio da vida, que traz restauração e cura, e o rio dos homens, que é pura confusão, que é caracterizado pelo oportunismo, caracterizado pela agitação e pelo barulho, né? Então, ao contrário da cidade de Deus, a cidade do mundo é uma loucura, é uma doideira, né? Não vale a pena. Então aqui o contraste é que os justos, muito embora tenham também tribulação, tenham também dificuldade, eles fiquem perturbados, eles clamam a Deus. Enquanto que os ímpios, eles se deixam levar pela confusão, pelos mares, pelos rios revoltos, pelas correntezas revoltas, ele se deixa levar. Ele vai agindo de acordo com o contexto do que está acontecendo, né? Mas o servo de Deus não. O servo de Deus, ele clama, ele busca a paz, ele busca a tranquilidade, ele busca a centralidade de Deus na vida dele, para que ele possa conter as suas emoções, conter as coisas que estão o atrapalhando, né? E no verso 10 aqui você vai ver que Deus, ele vai cumprir todas as suas promessas. E ele será exaltado e ele julgará todas as nações e livrará o seu povo. Isso aqui é tremendo, é tremendo. É para você se lembrar sempre de ficar na presença de Deus. De você sempre buscar o consolo, buscar a força, buscar a coragem que nós necessitamos para enfrentar as dificuldades na palavra de Deus. Sempre na palavra de Deus. Amém? Então terminamos aí esses comentários sobre esses salmos. Eu espero que você se sinta edificado, espero que você possa aprender com estes salmos, que você se fortaleça com estes salmos e que você possa enfrentar este momento na presença de Deus com alegria, sempre com alegria e com satisfação. E outra coisa, divulga, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione as notificações, dá um like no canal e divulgue. Mande para as redes sociais, mande para o seu grupo de amigos, parentes, enfim,
Vamos colocar a palavra de Deus na rede. Vamos colocar a palavra de Deus na internet, para que as pessoas que estão quebrando, as pessoas que estão sofrendo, tenham alento e tenham esperança em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, que você tenha um excelente final de semana em nome de Jesus. Tchau!